Eu vou começar com a roda do carro, porque por aqui você vai entender a analogia do quanto isso é importante. Ela vai girar em cima de uma coisa que, nesse carro, quem já conhece aí, quem acompanha as polêmicas da internet, deu bastante recall, deu bastante acionamento de justiça. O meu, graças a Deus, não teve esse problema. A gente está falando justamente dessa peça aqui embaixo, que é o eixo. Nesse caso, o eixo traseiro, né? Para que serve o eixo? Por que ele é tão importante? Por que ele é tão perigoso? Dá para ver que as rodas, elas se sustentam em cima do eixo traseiro, assim como as dianteiras do eixo dianteiro. E quando essa peça aqui estava vindo com trinca, com rachadura em alguns carros, qual que era o risco? O eixo partir na estrada, na cidade e literalmente o carro ficar caído de bunda no chão, como vocês já viram acontecer em alguns desenhos animados. Quem é mais antigo vai se lembrar que o cara jogava um gancho aqui, né, uma corrente, amarrava e aí o carro saía a mil. Quando a corda esticava inteira, o que acontecia? Arrancava o eixo e aí o carro ficava sem as rodas. Quem lembra disso? Ali dentro também vai ter uma outra coisa que é responsável por rodar o pneu, o eixo e algo que faz a roda girar mais ou menos. Vamos embora para a bike. Transferindo aquele conceito que a gente usou agora do carro para uma bicicleta, a ideia é muito parecida. Um eixo aqui que vai desse lado até o outro lado, por isso que para tirar o pneu você folga do lado de lá e tira como se fosse um canudo de metal ou de algum outro material. É como se as rodas tivessem apoiadas nessa região aqui e do outro lado também. Todo o peso da bicicleta vai ficar apoiado nessa região aqui. Essa peça aqui, que é quem vai sustentar todo o peso, não pode ser qualquer peça. Concorda comigo? Se você pegar um carro comum e tacar na buraqueira, nem a suspensão foi feita para aquilo, nem o eixo foi feito para aguentar aquela quantidade de impacto. Das duas, uma. Ou vai dar problema no amortecedor, na mola, ou você pode sim, a depender do lugar onde você colocou seu carro, na velocidade que você colocou ele para dar as pancadas, corre sim o risco de partir ou rachar o eixo traseiro ou dianteiro. Numa bicicleta que é destinada à trilha, você também corre esse risco quando você usa um cubo, que é o nome dessa peça aqui, nas bikes, de entrada em uma bicicleta que já é intermediária ou em uma bicicleta até avançada nas outras peças. Essa peça aqui é uma das mais comuns quando a gente fala de tentar fazer um produto barato. É aqui que geralmente os caras dão aquela economizada, porque o pessoal não presta muita atenção, não liga muito. Então, eu estou falando aqui, no caso da minha, ela foi pensada, vendida como uma bike intermediária. Então, ela tem grupamento alívio, que já é acima de grupamentos que são para bicicleta de passeio. Esse vídeo não precisa ser curto, ele precisa ser bem claro e bem explicativo para um ciclista novato, que é o meu caso, pode ser o seu. Eu peguei um pedaço da divisão aqui hierárquica dos grupamentos Shimano para você dar uma olhada. E aqui dentro do Tourney já tem subdivisões que estão nessa planilha que está melhor, ó. 3 Tourney, aí vem Altos, Acera, Alívio, que é o caso do meu, Deore, pam pam pam, para aqui no XTR. Eu acho que tem mais hoje em dia já. Só que aqui tem um a mais para vocês verem, que é o Deore, tem subdivisões no Deore, ó. Esse aqui é piorzinho, melhorzinho, o melhor de todos. Ou será que é o contrário? Agora eu não sei. Me fala aí nos comentários. Pela numeração, deve ser esse aqui o melhor, né? Mas o Shimano Cruise, ó, ele tá entre o Alívio e o Deore. Mesmo o Deore de entrada, o Cruise é inferior ao Deore de entrada. Beleza? Só que o que que seria o correto quando você está montando uma bicicleta ou comprando uma bicicleta pronta? O correto seria você manter como eles falam lá, o grupamento todo de um só modelo, né? Então, o grupamento seria o passador da frente e de trás, o passador de marchas, pé de vela, o cassete e os freios. E o cubo também. Só que o cubo é o dos que geralmente os caras não botam.
com o padrão certinho. E aí eu acho muito perigoso porque você ter, por exemplo, uma bicicleta com um grupamento alívio que está na categoria já acima das de entrada, você vai ter um passador de marcha que não vai te deixar na mão da trilha. Mas e as porradas e as cacetadas lá nas descidas? Se você estiver usando um cubo, que é um Tourney ali, né? O TX 505, 506 é Tourney, entendeu? Então você está bem atrás na parte que vai sustentar a bicicleta quando você estiver pensando em fazer uma trilha mais porradona. Essa peça aqui que deveria ser a que te dá mais segurança, resistência, mais rolagem, mais possibilidade de comer poeira ou tomar uma lama, a empresa não está colocando para você. Uma falta de cuidado com o cliente, sabe? Não chega nem a ser desrespeito, eu acho que já é uma falta de cuidado poder te deixar na mão. Você toparia, por exemplo, ter uma caminhonete? Não estou falando de SUV, né? Porque é o que acontece com as SUVs hoje. O pessoal compra um produto que era para ser um pouco mais resistente, né? Aguentar ali uma buraqueira maior, talvez até uma entrada ali em algumas lamas, mas na verdade esses produtos não passam de carros normais elevados. E aí basta você colocar em uma situação um pouquinho mais desafiadora e eles abrem o bico. Assim como é injusto com os SUVs, é injusto com os grupamentos. Deu para entender nessa parte, né? Veja que aqui, ó, no site da Shimano tem a diferenciação, ó, por cubo, tá vendo? Shimano XT, outro aqui XT, Deore, HB, RS, SLX. Então a Shimano fabrica cubos de acordo com o grupamento, de acordo com a situação que você vai enfrentar. Só que os fabricantes, eles gostam de economizar aqui. Os fabricantes de bicicletas, né? Caloi, Sense, First, Soul, Audax, enfim, tantas que tem por aí. Cuidado com isso. Esse vídeo é mais um alerta e uma explicação para você entender onde é que você está se metendo. Quer dizer que ele já vai abrir o bico na primeira trilha que você fizer? Não. Ele vai exigir mais manutenções, porque ele não foi feito para isso. Igual carro. Você pega um carro de passeio ali e leva ele para ser usado na roça, o que vai acontecer? Ele vai quebrar? Ele não vai funcionar nunca mais? Vai, mas talvez você precise trocar os amortecedores dele com mais frequência, as bandejas, os pivôs e tudo mais. Isso, eu imagino, que você não queira fazer quando você está usando uma bicicleta. Eu, pelo menos, quando comprei essa bicicleta, busquei uma bicicleta intermediária justamente para poder fazer os pedais que eu quero, sem precisar visitar o mecânico com a frequência que uma bicicleta de grupamento de entrada pediria. Portanto, eu vou trocar esses cubos aqui. Existem cubos de esfera, esse é um exemplo, a Shimano usa e usava bastante, está mudando. E existem cubos rolamentados. A diferença principal entre eles é na manutenção. No giro, os dois podem girar muito bem. Só que esse aqui, ele exige um ajuste muito mais fino, um carinho, uma paciência do mecânico na hora de apertar ou folgar. Se apertar demais, a bike não roda muito. Se apertar de menos, deixar muita folga, essa região aqui fica muito folgada. Já os cubos que são rolamentados, eles têm como vantagem não exigir esse ajuste fino do mecânico. Encaixou ali, é a rolagem do rolamento, não tem o que apertar. E também são mais fáceis de dar manutenção. Vai usar por um período X, o rolamento vai render. Começou a não girar direito, começou a ficar agarrando, abre, troca o rolamento, fecha de novo, acabou. Não tem ajuste fino a ser feito. Mas qual que é o principal ponto fraco desse cubo aqui, o Shimano TX 505? Ele não tem uma boa vedação. Não é para você lavar uma bike com alta pressão, nenhuma que seja a configuração dela. Mas esse cubo ele é tão abertão que até a água da chuva pode danificar ele. Pode deixar entrar, porque ele não tem vedação nenhuma praticamente. No canal lá do Space Bike, vocês podem assistir a manutenção nesse cubo, que ele mostra lá completa, desmontando, dá trabalho. Ele mostra que o cubo é escancarado, arreganhado para a entrada de água. Então tomou chuva, fez trilha com lama, qualquer coisa assim, vai entrar água, essa água vai contaminar a graxa e aí as esferas que ficam aqui dentro, responsáveis pelo giro, vão comer e o cubo vai desgastar muito rapidamente, talvez precisando até trocar as esferas em pouco tempo. E manutenções muito frequentes. Já os cubos rolamentados são geralmente selados, blindados e selados. Aí você realmente pode usar um produto que seja pau para toda obra.
A Shimano, ela tem linhas, assim como nos câmbios, de entrada, intermediária, mais avançada, que aí já são selados, né? A própria linha Deore para cima, acho que a Livio também já chega a ser selado, mas ainda é de esfera. Deveria vir, se fosse uma bike realmente equilibrada, um cubo intermediário. Como não veio, eu escolhi um cubo focado na resistência. Eu vou falar dos 3 cubos mais famosinhos da internet, vendidos no AliExpress, e vou dizer por que eu escolhi um deles em relação aos outros 2, que também são bons, viu? Mas eu vou dizer por que eu escolhi esse que eu vou fazer um unboxing com vocês hoje. E aí vou aproveitar para te ensinar algumas coisas na hora que você estiver pensando em trocar o cubo. Porque não é só, olhei, gostei, comprei. Tem algumas compatibilidades que você precisa olhar para você não gastar dinheiro à toa ou para você não ter que gastar mais dinheiro ainda do que só a troca do cubo. Dentre os 3 mais famosos, Novatec, Cruiser e Arc. Todos têm boa rolagem. Os Cruiser são considerados os mais leves e mais bonitos, porém há um componente de fragilidade neles que ainda assim está bem longe de um cubo de entrada de esfera da Shimano. Os Arc são os mais barulhentos, eles têm mais martelinhos ou macaquinhos, como o pessoal fala. Eles estão na resistência, na minha opinião, acima dos Cruiser, mas eles não têm a beleza dos Cruiser. Quem gosta de cubo bonito vai de Cruiser, e cubo leve também vai de Cruiser ou Arc. Os cubos Novatec são os cubos mais resistentes de todos, os 3 que eu citei. Então, o Novatec é o cubo para quem quer um cubo pau para toda obra, né? É um cubo muito resistente. Tem pessoas, inclusive, que falam que tem esse cubo há 7 anos e usando mesmo sem dó, né? Botando na trilha, botando para moer. Já os cubos da Cruiser e da Arc, tem alguns relatos na internet de que deram problema, deixam marcas no FreeHub por causa do alumínio no FreeHub. Então esse aqui é o eixo passante, eu acho que é esse o nome, né? E ela é de aço no caso da Novatec. E aqui estão os cubos, nossa, eles são realmente pesados, dá para sentir na mão como são pesados, pessoal. Isso vai depender da bike que você está pegando, tem modelos mais avançados da Novatec. E esse aqui foi o que eu peguei para mim, que eu acho mais do que suficiente. Então, ó, esse aqui é o Novatec D042SB. Tem uma numeração diferente para o que é o traseiro, que é o que tem o FreeHub. Essa pecinha aqui. Olha o barulhinho dele. E o outro que tem a numeração diferente é o para a parte dianteira, que não tem o FreeHub. E o FreeHub nada mais é do que a peça onde vai ser encaixada ali aqueles dentinhos do cassete. E justamente porque no caso da Novatec, essa parte aqui é toda de aço, ele não fica com as marcas aqui, vai ficando uns comidos aqui do cassete. Porque lembra, você faz a força, né, da bike aqui nessa região que é onde estão os dentinhos e a corrente. Você vai passando as marchas e fazendo força, vai dando uma pressão aqui nessa região. E aí no caso da Novatec, eles optaram por fazer essa peça também de aço. Então ela com o tempo não fica com essas marcas, esses comidos, entendeu? E esse aqui é o da frente, ó. Esse é o D41041SB. Beleza? Veja que não tem lá o FreeHub. Então aqui eu já vou aproveitar para falar de umas coisas que vocês vão precisar saber. Não vai ser só, comprei pau na máquina, vou instalar na minha bike. Tem que tomar cuidado com isso. Não é cuidado, né? É tomar conhecimento. Primeira coisa é essa parte aqui, ó. Que isso aqui é onde você vai aparafusar o disco de freio. E a Shimano utiliza um encaixe proprietário. Então, no caso da Shimano, esse tipo de encaixe aqui dos discos é o chamado center lock. É a mesma coisa, só que é um encaixe só. Então, se você tem uma bike que você comprou, que é o caso da minha ali, né? Que tá com o cubo da Shimano e tá com o freio a disco da Shimano, provavelmente, grandes chances de que o seu freio a disco, de que o disco do seu freio seja center lock. Aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que comprar um disco de freio que seja no padrão 6 furos. Vai ter que comprar 2 discos de freio, para frente e para trás. Essa é a primeira parte chata. A segunda, não tem muita chance de você errar não, mas pode acontecer. É essa peça aqui, ó, o próprio FreeHub. Tem 3 tipos. Agora eu não lembro todos os 3 não. Eu sei que um é o mais comum, que é esse aqui, que é o HG. Se você tem uma bike de entrada, a chance também de ser HG são enormes. Pode ser o Micro Spline, que é outro tipo, um pouco mais
convencional agora, está se modernizando, e ainda pode ser um terceiro, que eu não estou lembrando agora qual que é. Mas dá uma olhada nisso na tua bike, na especificação técnica da tua bike vai ter HG. Aí vai ter o modelo de freio, o MT200, e vai ter o disco que veio nela, que eu acho que no meu é o RT10. Aí o que eu tive que fazer? Comprar discos de freio novos. Poderia ser outra numeração que eu não vou lembrar agora, que eu acho que é o RT26, que é o equivalente a um disco de freio alívio, ou o RT56, que é o disco de freio do Deore de 6 furos. Foi esse que eu comprei no AliExpress também, estou esperando chegar. Tem que tomar cuidado com o freio, pessoal, muito cuidado com o freio, porque os chineses resolveram falsificar o item de segurança. Isso é muito triste, porque tem disco de freio Shimano falsificado pra caramba. E tem pastilha de freio também falsificada pra caramba no AliExpress. Eu pesquisei muito para achar esses vendedores aí, tanto da pastilha quanto do disco. Muitas pessoas já confirmaram que são originais, por isso que eu comprei. Até no Mercado Livre e em loja física na sua cidade, a chance de você estar comprando um disco e uma pastilha de freio falsificada de alguém que comprou no AliExpress, de um vendedor que vende falsificado e que o cara está revendendo aqui, são muito grandes. Então, todo cuidado do mundo com isso, tá? Então, infelizmente, você vai ter que trocar o disco. Outra coisa importante, tá vendo aqui, ó, tem esses furinhos? Esses furinhos são quantos furinhos a sua roda tem em relação aos raios. Quantos raios a sua roda tem? Tem tamanhos de rodas e tipos de roda com mais e menos raios. De novo, você vai ter que olhar lá na sua bike, na configuração de sua bike. Quantos raios tem minha bicicleta? 28, 30 e tantos, 40, 50, eu não sei essas padronizações de cabeça não. Eu só sei que no meu caso, da minha bicicleta, o padrão que veio foram 32 furos. Eu acho que é isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Isso mesmo. Aí multiplica por 2, porque é um lado, né? Lembra que vai ficar assim, né? Um lado tem raio para cá e o outro tem raio para cá. Então 16 raios com 16 raios, 32 raios. Isso também é outra coisa que você pode acabar errando na hora que você vai comprar o cubo. Você pode acabar comprando um cubo que tem mais ou menos raios do que na sua roda. E por fim, comprar sabendo que o custo do produto não é simplesmente o produto, né? Ele vai puxar outros custos aí, que no caso são os discos de freio. Não precisa trocar as pastilhas trocando o disco de freio, porém, quando você vai melhorando o disco de freio, geralmente tem algumas recomendações lá falando sobre as pastilhas que aquele tipo de freio, aquele tipo de disco funciona melhor, tem mais desempenho, né? Pode ser uma pastilha de resina, pode ser uma pastilha metálica, e aí é bom se você puder usar a pastilha recomendada pelo fabricante, mas se você quiser usar a que você já estava usando, vai funcionar também. Pode ser que, como o disco mais rápido, pode ser que ele não freie na mesma velocidade. Tem gente que aproveita essa troca dos cubos para colocar discos maiores. No caso da minha bike, vieram discos de 160 milímetros. Não precisa um disco acima de 180 milímetros, na minha opinião. Em hipótese alguma, se você não é um competidor ou não faz downhill, por exemplo, que é aquelas descidas bem insanas, 180 milímetros é o máximo que você vai precisar. 160 milímetros também vai dar conta. Tem gente que usa assim, ó, 180 milímetros na frente, que é o freio da frente que realmente para a bicicleta. O de trás mantém 160 milímetros. Qual que é a diferença de um freio 160 para um freio 180? Quando você aumenta o disco, na verdade, você aumenta a superfície de contato em relação ao mesmo girar. Ele vai frear mais, precisando de menos esforço. Com isso, ele vai parar a bicicleta em menos tempo, claro, vai ser mais eficiente, mas também vai ser mais eficiente do ponto de vista da temperatura e da falha. Porque como você tem mais tempo ali para poder usar a superfície, ele vai aquecer menos. E a gente sabe que o aquecimento do freio é um dos motivos para a pastilha não aderir mais. Ele vai perdendo a aderência e você fica sem freio, literalmente, a depender do quanto um disco aquece. Claro que quando você vai melhorando as linhas dos discos, um disco de entrada como o RT10 que veio no meu em relação ao RT26 ou ao RT56, também já são discos que têm outros desempenhos, apesar de ter a mesma medida. Um disco de 160 dessas três linhas tem desempenho diferente. Eles têm designs voltados para maior ventilação. Então não é a mesma coisa, certo? Eu vou colocar na minha bike e vou falar para vocês se eu senti alguma diferença no giro. Esse não é um cubo dos mais barulhentos.
Então, se você gosta de cubo zoadento, como a gente fala aqui na Bahia, não é o cubo que eu indico. Vá de Cruiser ou principalmente de Arc. Acho que é o 009, que é o que tem mais macaquinhos, martelinhos, é o mais barulhento de todos. Eu não sou desse que quero chegar chegando, eu quero um negócio que dure para sempre. Por isso que eu peguei esse. Mas quero saber aí tua opinião sobre cubos, sobre o Novatec, um pouco de tudo sobre essa saga aí de ir melhorando a bike aos pouquinhos. Link desse produto na descrição e também do disco e das pastilhas de freio que eu peguei. Um abração, tchau, tchau.